é a sensibilidade e é a técnica do cirurgião, Vamos não ver necessariamente a tecnologia. algumas fotos, né, desses procedimentos que vocês trouxeram. Essas são fotos institucionais, não se tratam de pacientes de nenhum dos dois médicos que estão aqui. São fotos retiradas de livros. E aí a gente está vendo uma redução de mama, é isso? Exatamente. Redução de mama. São das cirurgias muito realizadas aqui no Brasil, não é? Uhum. Vamos para a seguinte. Abdômen também, não? Isso, não aparece, porém, pacientes depois de gestações que apresentam flacidez abdominal, é muito comum também a procura por plástica de abdômen. É possível fazer a cirurgia do abdômen logo depois do parto? Existe um período de recuperação, claro, depois do parto, que a paciente tem que voltar ao seu peso normal, tem-se que se observar se ela quer ter mais filhos ou não. Então tem uma série de critérios que devem ser avaliados antes da indicação da cirurgia. Agora, existe reincidência? É muito grande a questão da reincidência de cirurgias plásticas? Por exemplo, uma paciente chega para você hoje e reduz o quadril, reduz a barriga, daqui a 10 anos ela sente essa necessidade. Como é que vocês veem isso? A possibilidade é porque o processo de envelhecimento da paciente é contínuo. E às vezes a mesma paciente que fez uma lipoaspiração, fez uma redução de mama na adolescência, já com 18, 19 anos, vai ter sua gestação e isso aí vai modificar bastante o corpo dela. E é possível você fazer vários procedimentos no mesmo paciente, você tem só que avaliar à medida que o tempo passa só as questões de segurança mesmo da paciente. Mas o procedimento em si pode ser repetido. Eu queria tratar agora de um assunto delicado, a questão do erro médico em cirurgias plásticas. Como é que a sociedade e o Conselho de Medicina têm atuado? Há a acusação de que há muito corporativismo também por parte dos médicos. Como é que vocês veem esses casos? O que tem sido feito? Perfeito. Bom, a questão de corporativismo, na realidade, não existe. O que existe é que deve-se diferenciar muito o erro médico de uma complicação cirúrgica. Então, um procedimento, mesmo que seja bem realizado, ele pode ter algumas nuances que não estejam totalmente dentro do desejado e que não dependem do médico e nem muitas vezes da paciente. Por exemplo, uma cicatriz que pode evoluir para um queloide. Tá certo? Isso não é um erro médico, isso pode acontecer em qualquer procedimento e é mais inerente à cicatrização da própria paciente do que em si de como a cirurgia foi realizada. Porém, de forma leiga, quem vê, imagina que aquilo ali não foi bem feito, que o médico não caprichou, que aquilo é um erro. E quando na realidade essa diferença tem que ser bem criteriosa, né? O erro médico é uma coisa que se caracteriza por imprudência, imperícia ou negligência. E isso realmente é muito raro, principalmente na cirurgia plástica. Como eu já falei no começo da entrevista, é por isso que é também muito importante que a paciente procure bons profissionais, que tenha referência, que de preferência veja alguém que o médico já operou, veja como foi o tratamento, procure informações entre os pares, veja se o médico, qual a formação que o médico tem, se ele realmente é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, se ele tem um bom conceito entre os pares e deve-se estar muito atento às cirurgias plásticas, a procedimentos, como eu já falei, que são realizados por não especialistas. Okay. Deve-se procurar sempre um especialista. É a melhor forma da paciente se resguardar de maus resultados, que são possíveis, mas minimizados desde que tomados esses cuidados. E todas essas questões vão estar sendo discutidas nesse final de semana agora em Guaramiranga, nesse encontro nacional de cirurgiões, não é isso? Exatamente. Em Guaramiranga, no final de semana agora, a Regional Ceará da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, na presença do seu presidente, o Dr. Salustiano Pessoa, que não pôde comparecer, pois está em viagem, num congresso exatamente de segurança em cirurgia plástica. Ele e sua diretoria estão preparando uma jornada que é anual, essa é a 6ª edição, e que vai receber 2 convidados de peso de São Paulo e do Rio de Janeiro, os doutores Mélega e o doutor Paulo Miller, que são cirurgiões de renome nacional e internacional, para discutir todas essas questões com os cirurgiões plásticos do nosso estado. Ok, gente, muito obrigada pela presença, pelas informações.